Dia! Vamos lá? Começar mais um dia, mais uma semana. Você está preparada? Você está preparado para criar a melhor semana da sua vida? Não existe melhor modo de começar a semana, começar o dia, meditando na palavra, trazendo alimento para o nosso espírito. Vamos declarar juntas? Eu escolho criar o melhor dia da minha vida. Eu escolho criar a boa parte. Quando você abre a sua boca, quando você verbaliza, as suas palavras têm muito poder e não existe nada mais poderoso do que começar o nosso dia meditando na palavra, esperando as meninas entrar aqui. Minha convidada já está aqui, ó, Dina, seja bem-vinda. Tenho certeza que hoje vai ser um tempo poderoso e é o melhor modo, gente, de começar a semana. Já pega a sua água, já pega seu caderno, já pega a sua Bíblia para você anotar o que vier no teu coração, porque você pode ter certeza que esse tempo aqui vai ser muito, muito precioso. Dina, se você quiser... tá, já vou ver aqui a solicitação. Vou ver se vai dar certo. Sejam muito bem-vindas, viu? Se você já sentir no teu coração, ó, já pega esse aviãozinho, encaminha essa live para as pessoas que você sente no teu coração também. Aê! Muito bem! Seja bem-vinda, minha irmã. Que honra ter você aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Dina. A honra é minha, né? A honra é toda. Imagina, minha querida, que esse espaço aqui é nosso, esse canal aqui é nosso. Seja muito, muito bem-vinda, viu? Ajusta seu celular, Dina, para ficar assim bem certinho no quadradinho aqui, ó. Isso! Aí, ó. Deixa Deus te usar, eu tenho certeza que... Aí, prontinho! Eu tenho certeza que esse tempo aqui vai ser muito precioso. E só deixa Deus fazer como sempre Ele fez, né? Te usar como sempre, como canal de bênção. Bom dia, lindona! As meninas chegando. Sejam muito bem-vindas, viu? Se tem um tempo precioso aí, se a gente começar o nosso dia, né, Dina? Eu tava falando para elas, antes de você chegar, que não existe fórmula melhor, não existe, como se fosse uma poção, né? Uma poção de mágica. É começar o nosso dia na presença desse Deus maravilhoso, né? Meditando na palavra, trazendo alimento para a nossa vida, trazendo ânimo, a força, né? A coragem, tudo aquilo que a gente precisa, né? Porque uma plena segunda-feira, muitas pessoas nessa manhã tá começando como mais uma semana, vai começar tudo de novo, segunda-feira, né? Desânimo, falta de força, o que mais? Um tanto de, talvez, de situações que acaba que desanimando mesmo, né? Mas, se a gente começar o nosso dia com as melhores escolhas, tem como a gente não criar uma melhor semana? Tem como você não olhar para uma segunda-feira dessa e regozijar na presença de Deus, né? Agradecendo por mais um dia, por mais uma semana? Não tem, né? Mas a palavra hoje é sua. Eu só dei aqui uma introdução, tá bom? Oh, meu Deus. Não tem como não ficar nervosa, né, Val? Não tem Imagina. como não ficar apreensiva, né? Mas tudo isso não é que vai deixar, que vai nos matar. É normal, né? Nós somos seres humanos e é normal esse friozinho na barriga. Sim, E a gente está sim. acostumado a ouvir que o dia que não falar do amor de Deus, da palavra, né? E não der nem um frio na barriga, você pode já ir para o céu que já está perfeita, né? É bem assim. Então é isso. E eu confesso para vocês que fiquei sim, estou. Eu nunca. É a primeira vez, né? Tudo tem uma primeira vez. Tudo tem na vida uma primeira vez. Uhum. Então, a honra ser muito grande participar junto com Valquíria, né? Na verdade, Dina, Valquíria, vamos só abrir um parênteses aqui, né? Você fala do amor de Jesus, mas você nunca fez numa live, né? isso, Val. Você Obrigada. fala, né, para suas amigas, você fala na igreja, Deus te usa muito, né? Mas assim, a diferença hoje aqui é que você está na frente de um celular. Então imagina que você tá lá, eu sei que é como você disse, a gente fica apreensiva, a gente fica, ai meu Deus, o que que eu vou falar? Porque a gente não vem, não é a gente, né? A gente vem despida literalmente do que é nosso.
A gente Sim, vem sem nenhum conteúdo, sem nenhuma sabedoria, esperando que ele entregue para nós alguma coisa para o nosso coração para a gente poder entregar, né? Então, por isso que dá essa sensação de que a gente está sozinha. Mas na hora que a gente chega aqui, a gente vê que, pronto, é só que a gente precisava colocar o pé, né? Colocar o com pé certeza. e os demais o Senhor vai fazendo, né? Com certeza, Val, com certeza. E eu tenho um hábito na minha vida, né, que eu criei. Tudo a gente cria hábitos, né? E o hábito que eu criei é de estar na igreja orando. Esse foi Que um hábito benção. que eu criei. Então, todas 6 horas da manhã, né? É um pouquinho da minha história. Eu estou na igreja, de todas as histórias da minha vida, durante 55 anos, né, que eu tenho, de todas as histórias da minha vida, a melhor que eu consegui administrar e fazer com muito zelo, com muito amor, orar pela manhã, né? E todos os dias, 6 da manhã, eu estou orando, né? E isso tem me dado uma fortaleza, tem me fortalecido demais, demais. Pode vir, né? Vem as preocupações, vem as tristezas. Isso, orar, ninguém está isento de ficar preocupado, né? Mas não é aquela preocupação que deixa você acamado. Não é. É sabendo que Deus está no controle de tudo, né? E eu estava meditando em uma palavra, eu falei assim, meu, que palavra, Senhor? Já tem uma semana, quando a Valquíria falou para mim, né? É você, a próxima é você, você vai. Você... E eu até falei mais 3 vezes para ela, não, Val, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, Val. E até que ela falou, ninguém vai te ver, ninguém vai te ver, Como né? assim? Vê, mas não, eu não tô vendo ninguém. Ah, tá. Você vai ver, tipo, você não vai ver as pessoas, você vai ver só o seu celular, né? Foi isso que eu quis dizer, né? Isso. Você falou isso pra mim, Val. Enfim, eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, né? Não pode ultrapassar. Mas eu estava vendo uma história, lendo uma história de um homem que ele, quando se fala em orar, ele me inspirou demais, 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 né? Eu já tinha outras pessoas que me traziam esse desejo. E eu confesso para vocês que eu adquiri esse hábito, eu adquiri no pior momento da minha vida, né? Que foi estar com Covid, né? Eu fiquei com Covid e naquele pior momento, não era nem a doença, sabe? Também, mas o estar sozinha. Todo mundo lembra que a gente não podia visitar ninguém, né? A pior dor é a dor do abandono. E eu fiquei naquele hospital mais de 15 dias, né? E na última semana que eu estava piorando cada dia mais, eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou fazer algo que agrade o Senhor e que, olha, quando você está numa situação terrível, você lembra tanto de Deus. É nessas horas que a gente busca Deus, busca força em Deus, eu não tenho como me expressar. E eu fiz tantas coisas naquele hospital. Queria ver marido, queria ver irmãos, queria ver filho, queria ver todo mundo e não podia ver ninguém. Todo mundo sabe disso. Então, nesse dia, eu prometi também para o Senhor que eu ia fazer algo que agradasse mais o coração dele. E esse foi um meio que eu achei de estar na igreja todos os dias, 6 da manhã, orando também. Foram muitos outros votos que eu fiz, mas um foi esse. E depois eu encontrei uma história de um homem que ele chama George Miller. George Miller. E George Miller, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Mais de 200 vezes. E eu confesso para vocês que eu li a Bíblia toda, uma vez só, durante a minha vida. Uma vez.
durante a minha vida, eu li a Bíblia toda, através de uma irmã minha, tá? E esse homem, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, a história conta. E 50 vezes que ele leu, de mais de 200, 50 ele leu de joelhos, Uau. a Bíblia toda de Como que joelhos. ele chama aqui? E Como que é o nome dele? George Miller. Vou anotar aqui George para mim pesquisar. Miller. Eu até escrevi, né? E leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo 50 delas de joelhos. De joelhos. E quem foi George Miller? Foi um grande evangelista e tinha um caderno onde anotava mais de 50 mil orações respondidas. Uau. Olha. Uau. Olha, eu não sabia disso, E nem conhecia essa história. eu conheci agora há poucos dias, né? Naquilo que a gente mais busca é naquilo que a gente mais busca Sim. conhecimento, né? E esse homem leu mais de 50 mil orações respondidas, né? Teve mais de 50 mil orações respondidas. Algum dia você ou eu já contamos quantas orações respondidas nós já tivemos, sabe? Uau. E quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstâncias favoráveis a nosso favor. Você está entendendo? Que lindo. E como eu disse para Val, eu tenho uma pequena palavra para levar, e essa palavra ela chama fé. Fé. Então, eu vi que nesse homem existia fé. Isso é fé. E conta assim que certa vez um repórter lhe perguntou o que mais ele gostaria de fazer antes de morrer. Esse repórter perguntou para o Jorge, né? E ele respondeu. O que será que ele respondeu? Ele respondeu assim: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Deus. Uau. Uau! Que lindo. E teve um dia que esse homem, ele estava orando, né? Estava orando em seu quarto e de repente bateram na porta do quarto dele, né? E quem era? Era a rainha da Inglaterra, que foi visitar George Miller. E ele então disse que não poderia atendê-la, pois estava falando com o rei dos reis. Olha que chique, Nossa, que chique. imagina. Eu acho que Lindo, né? poucas pessoas conheciam essa história, né? De George Miller. Olha só, olha como que é importante, né? Um tempo para a gente poder aprender, né? Meditar, trazer ensinamento para nossa vida, né? Eu falo que eu sou um bebê, recém-nascido, que assim, gente, eu conheço muito pouco da palavra, muito pouco. E eu já tô aprendendo aqui hoje, Dina. Olha só. Ô, Val, mas eu digo para você que nós somos, eu estou falando para você que durante 55 anos que eu tenho, né? E agora, depois da pandemia, foi que eu fui me querer mais dessa excelência de Deus, Que conhecer, lindo, sabe? que Olha lindo. o que faz, o que um problema sério faz a gente, faz acontecer na nossa Na vida. Buscar. verdade, a pandemia, ela veio. Hoje eu encaro a pandemia como um presente. A pandemia veio como um presente para todos nós. Quem também aqui Sim, está aqui ouvindo esse vídeo, ouvindo essa live, também acha que foi um presente para nós a pandemia. A pandemia, já que hoje o nosso assunto é sobre fé, a pandemia fez a gente acrescentar a nossa fé. Nós não tínhamos outra escolha a não ser crer no poder de Deus, né? Acrescentar a nossa fé. A pandemia, ela veio. Dina, eu acho que travou. Ai, meu Deus. Será que é aqui? Travou o meu? Não, pronto, agora acho que voltou. Voltou aí. Voltou, gente? Eu acho que a Dina que tá travada. Pronto, Dina. eu Deu estou certo aí, né? ouvindo.
tô Ah, ouvindo. então pronto, voltou. Veio como um presente, né, para todos nós, né? E hoje eu falo que eu sou muito melhor como pessoa depois dessa pandemia. Muito melhor Sim, como pessoa, como ser humano, como cristã. Eu morria de medo, sim. gente. Eu morria de medo, Dina, de. Eu lembro quando foi o último culto. Olha para vocês verem, gente. O último culto que iam fechar a igreja. Eu saí da igreja em prantos de choro. Em prantos de choro, porque para mim era como se estivesse arrancando Jesus de mim. Era como se eu estivesse fechando a porta da igreja e nunca mais eu ia poder ouvir Deus. E eu lembro que o Éder falou para mim assim: Hum. peraí, por que você tá nesse desespero? Jesus vai falar com você dentro da nossa casa. Você vai poder dobrar teu joelho agora? E eu vi ele falando com você. Olha só, gente. E eu falava assim: nossa, parece que o Éder não tá sentindo isso. Gente, na verdade, o Éder estava num nível de espiritualidade muito maior que o meu. E eu Aham. morrendo de medo, porque ia fechar a igreja e eu não ia conseguir mais falar com Deus, ouvir Deus. Olha isso. E depois da pandemia, que eu vim entender que se eu vir para a palavra, gente, tá dando um delay, que eu tô escutando duas vezes a minha voz aqui. E eu entendi que depois disso, que dentro da minha casa eu também escutava a voz do Espírito Santo, eu também podia buscar Deus. Então, para mim veio como um presente, veio como uma libertação, né? Veio para acrescentar a nossa fé, né, Dina? Com certeza, Val. E para encerrar a história desse homem, né? Conta que ele fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. Ele cuidou. Uau. Porque como diz a frase que a gente sempre fala, orar e ter ação. Não adianta você estar com o joelho todo descascado de tanto orar e não ter fruto, não ter frutos, né? Então, eu aprendi muito com essa história desse homem que chama George Miller. Então, isso é fé, é fé. E vai ser rapidinho aqui o que eu vou falar. Estou buscando, né? Como eu já falei, como a Val fala, a gente está buscando querer crescer mais, aprender mais de Deus, ter mais conhecimento. E conhecimento nós adquirimos lendo a palavra, lendo a palavra. Nem todos os livros que você lê, você vai entender. Você não vai entender. Tem livros na Bíblia que você lê que dá até medo. Teve a primeira vez quando eu li a Bíblia, eu teve livros que eu deixei para trás. Eu não vou pular esse. Depois eu volto para esse. Se você espremer a Bíblia, assim, sai até sangue de tanta coisa feia que aconteceu no passado também, né? E eu estava pesquisando sobre fé. E fé é uma coisa assim que todo mundo fala que tem, né? Todo mundo. Deus o livre guarde se você falar para uma pessoa assim, você não tem fé. Você não tem fé. Você é capaz até de levar uma surra da pessoa, né? Porque só Deus conhece o coração de cada um. E eu estava vendo sobre 3 tipos de fé. Você sabia, Val, que eu pesquisei e achei 3 tipos de fé? Ou Uau, eu não você... sabia e eu quero aprender também, viu? Porque para mim eu achava que só existia uma fé. Acho que todo mundo que está aqui também, né, imaginava isso. Ou não, talvez essas pessoas que estão aqui também já estão estudando, ó. Né, Val? Então, por isso que a gente fica meio apreensiva de falar, né? Mas eu vou falar o que eu aprendi, né? Se eu tiver errada, que a gente nunca fala Vou tudo até anotar certo, aqui né? também. Se eu tiver errada, vocês depois mandem né? Dizendo, olha, Dina, me ensinem também, porque eu estou aprendendo. E 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé comum ou natural. Eu também pensava que tinha só um tipo de fé. A primeira fé é a fé comum ou natural. A segunda fé, ela é salvífica ou salvadora. É a fé salvadora, né? A segunda. E a terceira fé, ela é genuína, ela é operante ou genuína, tá?
E o que é, o que é a fé comum ou natural? Qual que é essa fé? Essa fé, ela é aquela que depende de evidências, tais como planto arroz, eu colho o quê? Arroz. Arroz. Ou planto feijão, eu vou colher feijão, tá? A fé natural, além de depender de evidências, depende também da lógica, pois não aceita nada ao contrário do que tem que ter efeitos satisfatórios. Então, essa é a fé natural. Eu plantei, na minha casa, eu plantei um abacate, uma semente de abacate, um caroço de abacate. Demorou, acho que uns 6 meses, a gente viu, começou a brotar, brotar, e aí ficamos pensando, eu e Ivan, todo dia vai olhar, o que será que é isso? Ninguém lembrava que era abacate. E, de repente, a semente dele, o caroço dele, começou a brotar, assim, junto com a árvorezinha. E aí a gente viu, é um abacate. Então, fé comum é aquela que você planta e você sabe que vai nascer aquilo que você plantou, né? E a fé salvadora, fé salvífica, salvadora, o que será, Dina? O que será isso? É uma ação de Deus em favor do homem, tá? Que o leva a confiar de forma irrevogável em Deus como seu Salvador. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de mim, é dom de Deus. Essa é a fé salvadora, entende? E eu acho muito interessante quando fala assim, a fé salvadora é uma ação de Deus em favor do homem. A fé salvadora. Deus, ele não deve nada para ninguém, tá? Ele não deve nada para ninguém, tá bom? E existe essa última fé aqui. Essa fé operante, genuína, ela é forte demais também. Foi aonde eu li e reli, sabe? Mateus 8, do capítulo 5 em diante, né? Mas eu vou ler primeiro o que é uma fé operante, o que é uma fé genuína, genuína. Uma fé genuína, ela é uma fé de confiança, uma fé de compromisso, compromissada, sabe? É aquela fé que eu tenho compromisso, eu tenho uma aliança, eu tenho desejo, eu quero mais, sabe? Então, essa fé genuína, ela é forte demais, sabe? Ninguém quer ter compromisso hoje mais com ninguém, principalmente com o Senhor, principalmente com Deus. Ninguém quer ter mais esse compromisso. E isso dói demais quando a gente começa a buscar, aprender que precisamos ter essa fé genuína. Essa fé genuína. Em Mateus 8, 5, conta a história de um homem, um romano, oficial romano, tá? E esse homem, ele demonstra uma fé tão grande, tão grande, tão grande, tá? Eu vou ler um pouco do que eu fiz um resumo dessa fé genuína, tá? E desse homem, através desse homem oficial romano que demonstrou a sua fé tão grande. Se você pode anotar e ler na sua casa, né? Ler depois, é Mateus 8, do versículo 5 até o 13, tá? E Jesus, é tão grande. A fé genuína compreende que Jesus é único e que a nossa vida depende dele. Pois sem Jesus não somos nada. Jesus é a garantia da nossa vida eterna e a fonte
do nosso sustento nesta vida e na vida vindoura. Então, sem essa fé genuína, nós não chegamos a lugar nenhum. Você pode até ir, correr, buscar, saltar, pular, fazer na força do braço. Na força do nosso braço, não conseguimos nada, nada, nada. Sem essa fé genuína, tá? Essa fé operante. E nessa vida e na vida vindoura, nós temos que ter essa fé compromissada, comprometida, essa confiança nesse Deus que pode tudo, como esse homem da história conta, esse centurião, sabe? Que fé grande desse homem, que fé grande desse homem. Buscar Jesus numa situação difícil é, portanto, uma atitude sábia de quem tem a verdadeira fé. Meu Deus. Isso é pura verdade, né, Val? Que quando você está lá no fundo do poço, como você sempre fala essa frase que gravei, né? E o melhor lugar para se estar é no fundo do poço. Com Não é certeza. verdade? Ninguém É quer, lá que nós buscamos. né? Ninguém quer. Não. Eu já Mas é um passei grande por isso. aprendizado, né? É, Val. Eu já passei por isso, a Valquíria já passou por isso, todos vocês que estão nessa live assistindo já passaram por isso. Quem nunca passou por uma situação crítica, uma situação que fala, oh, meu Deus, acabou para mim, não tem mais nada para mim. E Era a as grandes situação desse lições, homem. né? As grandes lições, né, Dina? São extraídas do fundo do poço, né? Sim, com certeza. Então, essa lição desse homem, que a gente já leu, já releu, mas nunca parou assim para dizer, que fé é essa desse homem? Que estava com o servo dele doente, né, acamado, terrivelmente doente, a Bíblia diz. E ele correu para quem? Para Jesus. Para Jesus, né? A verdadeira fé nos faz reconhecer a grandeza de Deus, conduzindo-nos a honrar e exaltar o seu nome. A fé verdadeira deixa o crente quebrantado, dependente de Deus. Uau, que lindo. Meu Deus, a fé verdadeira nos faz reconhecer a soberania do Senhor em nossas vidas. Portanto, o exemplo deixado pelo centurião nos faz compreender que a genuína fé se dirige a Deus, submetendo-se a Ele e buscando nele graça para superar as experiências negativas que nos rodeiam, sabe? As experiências negativas. Uma frase que me chama muita atenção também é de um limão fazer uma limonada. Todos os dias, de um limão fazer uma limonada. E como que isso tem me crescido, né? Como que isso tem me alicerçado, enraizado, fortalecido. Dina, mas então não tem problema? Lógico, cada dia a gente mata um leão. Cada dia a gente mata um leão. E toma várias limonadas, tá? Limonada. E quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou. Suplicou. O que é suplicar? É gritar. Eu imagino esse homem gritando: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Ele gritando, eu imagino, eu já faço a cena desse homem. E Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Olha a fé do homem, a fé genuína. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade.
Jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte do leste e do oeste e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Você ouviu Que que lindo. a nossa fé genuína, ela traz para nós uma segurança tão grande que pode ser a pior circunstância da minha vida, quando essa fé genuína entra no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, tudo vai dar certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. E eu imagino assim o Senhor Jesus olhando para a minha vida, para a tua vida, Val, para a vida de quem está assistindo, e ele falando assim: poxa vida, eu nunca vi tamanha fé na vida da Val. Poxa Amém. vida, que fé é essa? Que fé é essa? A fé, ela é o fato daquilo que se espera e que ainda não aconteceu, tá? A fé, ela gera em nós um pensamento, um desejo tão grande que vai gerando, igual um neném na nossa barriga, sabe? Quando nós está grávida, aquele neném ele vai crescendo na nossa barriga. E assim, eu comparo a fé. Você nem viu a cara do neném ainda, você nem viu, mas você já está vendo. Você nem viu, mas já está vendo acontecer. Sabe, Val? Então, isso me levou a um extremo tão grande de fé. Dizer, Senhor, então eu nem tinha fé. Eu só dizia que eu tinha fé. Mas com essa história, que não é só essa, viu, gente? Tem várias histórias que você lê, que você busca, que você. Quando a gente lê a Bíblia, a gente adquire tantos versículos que falam de fé. Eu vou deixar, para mim encerrar minha parte, para você ler na sua casa, que conta as histórias de fé. Hebreus 11. Hebreus 11. Do 11 em diante, o capítulo inteiro fala só dos homens que tiveram tamanha fé. Sabe? Meu Deus, é poderoso, é poderoso. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Meu Deus. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção. O que é convicção? Eu vou fazer, eu faço, eu posso, eu consigo, eu mereço. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Isso está dizendo aqui em Hebreus capítulo 11. Você pode ler na próxima live que a Valquíria fizer. Eu não sei quem vai estar com ela dividindo a tela, né? Mas você vai ver que todos os homens da Bíblia, que conta aqui nessa história de Hebreus 11, todos eles tiveram tiveram sucesso na vida, sabe? Então, que Deus nos abençoe, Val. E essa era a parte que eu tinha para entregar, sabe? Que E, lindo, e tô Gina. aqui, tô Nossa, aqui na minha. eu tô ouvindo duas vezes a minha voz, como se fosse eco, assim, sabe? Mas tá normal para Tá? mim. Ah, isso. Espero que pro pessoal que tá aqui também esteja. E para acrescentar, né, o que você está dizendo, a fé, ela é um dom. Ela é um dom, né? Sim. Então, que hoje nós possamos pedir para que Jesus, Espírito Santo, coloque em nós esse dom de confiar, esse dom da gente. Olha só, tá dando eco de novo aqui para mim. Gente, vocês estão ouvindo bem? Nossa, tá muito ruim para mim. Tá como se fosse eco, sabe? Uma hora começa. Enfim. Para mim não tá bom.
Então, essa questão, a fé é exatamente isso. É um dom que a gente pode pedir para Deus para que a gente possa confiar, né? Confiar naquilo, acreditar naquilo que a gente ainda nem viu, né? A gente está na pior das situações e você ter fé que o Senhor pode mudar aquela história. Porque, na verdade, nós vamos alcançar o milagre na nossa vida a partir do momento que a gente tiver fé, né? Não é pedir só por pedir, é pedir com confiança, é pedir com fé, acreditando que o Senhor ele tem para nós, e muitas vezes a nossa fé é testada, né? Muitas vezes a nossa fé é colocada em teste. Será que realmente você tem fé? Então tá, se você tem fé, deixa eu colocar aí um desafio na tua vida para mostrar para você o grau da sua fé. Então, por que eu falo sempre que o fundo do poço, ele é um lugar onde você aprende muito. É um lugar onde você acrescenta a sua fé, né? Porque você não tem outra escolha, a não ser confiar, a não ser aprender a confiar. Ou você confia e sai daquele lugar, ou você enterra de uma vez. Então, o fundo do poço, ele traz muitas lições que na superfície você não conhece. Então, no fundo do poço você aprende a ter fé. Nos piores desafios da sua vida, você aprende a ter fé, né? E fé é isso, é acreditar naquilo que a gente ainda não viu, né? Então, que hoje nós possamos pedir para que Jesus coloque no nosso coração, acrescentar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É Sim, impossível. E não adianta a gente falar só da boca para fora. O Senhor, ele conhece o intuito do nosso coração, né? verdade, Val. Então, Isso vamos é começar genuína, uma né? semana com fé. Com fé, né? Genuína, Para a né, gente Val? encerrar, fé genuína, a fé genuína, né? E agora vamos fazer uma oração para encerrar essa live. Que lindo, Dina, que lindo. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse vídeo, que vai ver esse vídeo gravado, vai trazer grandes ensinamentos desse dia de hoje. Eu trouxe já aqui para mim a minha parte. Eu trouxe para mim a minha parte. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também já pegou a parte de cada um e que nós vamos hoje pedir para que Jesus coloque em nós o dom da fé genuína, o dom da gente acreditar que dias melhores virão, que vai ter outro sentido, que tudo aquilo que nós estamos passando hoje, desafio, serve como aprendizado. Então, é a gente ter fé, se alegrar o nosso espírito, alegrar a nossa alma, né? Uma plena segunda-feira, né? Muitas pessoas estão aí reclamando, mais um dia, nossa, que saco levantar, enfim, e a gente está aqui louvando, agradecendo. Então, vamos hoje acreditar, louvar, bendizer o nome do Senhor e começar a melhor semana da nossa vida, com fé genuína. Porque não existe, como está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Verdade, Val. Vamos orar para a gente poder agradecer, né? Encerrar esse momento aqui. Vamos, Você faz uma oração para a gente, Dina? vamos, amém. E, e agradecer mesmo ao Senhor por essa segunda-feira, né? Segunda-feira abençoada, maravilhosa, segunda-feira leve, né? Já está sendo, desde as 5 da manhã. Então, em nome de Jesus, eu peço para você que está ouvindo, vendo, né, assistindo essa live, entrega agora para o Senhor, coloca a mão no teu coração, na tua cabeça, a sua mão, ela representa a mão do Senhor. E feche teus olhos em nome de Jesus, Pai. Nós glorificamos o teu nome, nós engrandecemos a ti, Senhor, pelo fôlego de vida, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, na tua presença, Pai, Espírito Santo. É o Senhor que dá essa leveza para a gente, Pai. A gente fica tão leve que dá vontade até de voar, de flutuar, Pai, de tão bom que é buscar o Senhor, como a tua palavra fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu Deus, vai chegar um momento, Pai, que não vamos mais poder, Pai, buscar o Senhor assim livremente. Vai chegar um dia, vai chegar um tempo, Pai, e que nós possamos buscar o Senhor enquanto a gente ainda pode encontrar o Senhor. Meu Deus, obrigada, Pai, por esse dia, por essa manhã
tão preciosa, Pai, tão preciosa na tua presença. Obrigada pelas pessoas que estão assistindo essa live. Eu oro por cada um deles, Pai, cada problema, cada dificuldade. Que nessa manhã eu aprendi, Pai, que eles também tenham aprendido que quanto maior dificuldade, mais perto do Senhor. Quanto maior a dificuldade, mais buscamos a face do Senhor. Que possamos entender isso, Pai, e lançar sobre o Senhor todas as ansiedades, todas as tristezas, em nome de Jesus. Que essa semana seja livre, leve, amável, adorável. Que essa semana, Pai, todas as dificuldades que virão sobre nós, ninguém está isento, como disse aqui a história, Pai, ninguém está isento de dificuldade. Crente não vive isento de dificuldade, mas todas elas o Senhor cuida, se nós tivermos uma fé genuína. E eu agradeço ao Senhor por esse privilégio de fazer parte, Pai, dessa live, juntamente com a Valquíria. Eu abençoo, Pai, no nome poderoso de Jesus, a vida dela, a família, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que pedimos ao Senhor crendo, nós receberemos. E eu declaro cada vida aqui com a gente, Pai, nessa live, declaro que vidas sejam abençoadas, em nome de Jesus. E quando vier uma dificuldade durante essa semana, lembre-se que é para o seu crescimento. No nome do Pai e do Filho, nós declaramos bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que lindo, que lindo. Glória a Deus. Deixa eu ativar os comentários aqui, que eu tirei os comentários, porque estava ficando bem aqui no seu rostinho. Mas que lindo, Dina. Nossa, olha, 12 pessoas aqui com a gente. Depois esse vídeo vai ficar gravado. Você que está aqui e sente no teu coração, encaminha essa live para mais pessoas, para que mais pessoas também possam, hoje, a crescer a fé, né? E entender um pouquinho o que é ter fé, né? Como a Dina disse, muitos falam que tem fé, mas será que no verdadeiro sentido você realmente tem a fé genuína? A fé de acreditar no sobrenatural, acreditar que o Senhor ele tem tudo para nos dar. Que a gente pode tranquilizar o nosso coração, que a gente não precisa viver ansioso, que a gente não precisa viver preocupado, né? Que a fé é isso, é acreditar que o Senhor está criando o melhor para a nossa história, né? Fé, ação, oração. Fé, ação e oração, gente, é receita infalível para a gente criar a melhor semana, né? Vamos declarar juntas, eu escolho criar a melhor semana. Hoje hoje meu dia será incrível, minha semana será extraordinária, será a melhor semana da minha vida. Quando você abre a sua boca e declara isso, não tem como dar errado, né? Dina, gratidão pela sua vida, por esse tempo precioso aqui. Deus abençoe muito, muito, muito aqui. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um excelente dia e vamos. Porque tem um dia lindo lá fora nos esperando para dar o nosso melhor. Dina, gratidão. Amém. Deus te abençoe. Amém. Foi lindo o nosso tempo aqui. Fiquem com Deus. Amém.